Você acredita que o Michael Jackson quase faliu? E que o fim da sua vida, infelizmente, foi muito mais triste do que a gente imagina? Hoje eu vou te contar os maiores segredos do rei do pop que provavelmente você não sabia. Então já se inscreve nesse canal se você não for inscrito, dá um like, pega sua pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. Eu sou a Nami e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Michael Jackson foi um dos artistas mais impressionantes e incríveis, e isso não tem como negar. Tanto a sua vida quanto a sua morte são cheias de mistérios. Muitos desses segredos que eu vou te contar aqui foram ditos após a morte dele num livro chamado Mal, uma investigação sem precedentes sobre os encobrimentos de Michael Jackson. Escrito por um jornalista chamado Dylan Howard, mas também muitos relatos são dos próprios seguranças e funcionários do Michael. Primeiramente, o que eu vou falar para vocês é sobre a questão da espionagem. O Michael vivia com um medo absurdo de estar sendo vigiado, de ter conversa gravada, de ter alguma coisa relacionada à imagem dele, que ele não queria que saísse na mídia. Ele morria de pavor de ser vigiado, perseguido, qualquer coisa que pudesse prejudicar a sua imagem. Até porque a mídia com ele muitas vezes foi bem maldosa. Por isso, Michael exigia que todos os quartos de hotel, salas de reunião ou qualquer lugar que ele fosse, antes dele entrar, tinha que ser inspecionado pelos seguranças dele, para garantir que não tinha nenhum tipo de câmera ou gravador que pudesse prejudicar a imagem. Só depois que essa vistoria fosse feita, Michael ficava de boa para entrar em qualquer lugar. Inclusive, depois da vistoria, se ele sentisse que tinha alguma câmera ou ele se sentir um pouco esquisito, ele exigia que trocasse ele de quarto de hotel ou mudasse a sala da reunião. Uma situação dessas, inclusive, aconteceu uma vez quando ele alugou uma limusine e as câmeras internas da limusine estavam ligadas. O Michael obrigou as seguranças dele a confiscarem o carro, eles alugaram o carro e falaram com a locadora que só iriam devolver quando eles tiverem certeza absoluta que as câmeras não gravaram nada. E se gravaram, eles queriam que excluíssem e provassem que os vídeos foram excluídos. A segunda coisa bem misteriosa é um pacote. Quando essa revelação foi feita, muitas pessoas falaram várias teorias. Uma delas é que alguns desses pacotes seria uma droga que Michael poderia estar usando. Porque eu acho que todo mundo sabe que, infelizmente, o Michael lutou contra os vícios durante muito tempo, inclusive a morte dele acabou sendo causado por um desses vícios, né? Michael era bem paranoico com essa questão de segurança, e com os filhos dele mais ainda. O Michael não gostava nem um pouco de expor a imagem dos seus filhos. Toda vez que os filhos saíam, eles tinham que usar uma máscara ou sair escondidos. Os ex-seguranças dele revelaram em entrevistas que o Michael não media esforços para garantir a segurança e esconder a identidade dos filhos da mídia, tanto que por anos ele conseguiu esconder bem um dos filhos dele. Esses códigos eram usados entre a família e entre os seguranças em comunicações, assim por rádio, porque a casa era bem gigante, eles se comunicavam por rádio e as crianças nunca usavam seus nomes reais fora de casa. Outro fato interessante e que poucas pessoas sabem é que o rei do pop era apaixonado por literatura. Não importava o tema. Podia ser história, ficção, arte, ele amava livros. A paixão dele por livros era tão grande que uma vez em uma viagem que ele estava fazendo, entrou numa livraria e gastou $5.000 em livros. Mas o maior gasto de todos em relação à literatura foi em 2007. Ele estava viajando em Las Vegas e em uma das suas visitas em frente a uma loja de livros usados, ele se apaixonou pela loja e comprou tudo dela. Dizem que ele gastou mais ou menos $110 mil. Só naquela brincadeira ali de comprar a loja inteira de livros. Próxima informação. Acredite se você quiser, um dos popstar mais famosos do mundo, se não o mais famoso, passava por vários problemas financeiros. O rei do pop já foi processado por diversos artistas e até pelo filho do rei de Bahrein, por causa de dívidas que não foram pagas. Ele comprava várias coisas meio fúteis. Ele só saía gastando e gastando até que chegou uma hora que ele estava gastando o que não tinha. Ele, inclusive, chegou a ser barrado em vários hotéis, chegava lá para ficar no hotel e não tinha dinheiro na conta para pagar a dívida.
Sem contar que até seguranças e funcionários ficavam meses e meses sem receber o salário deles, só que como eles gostavam muito do Michael e sabiam que, enfim, o Michael alguma hora ia pagar, eles não pediam demissão e continuavam lá mesmo sem receber. Tiveram épocas que o cartão de crédito dele ficou completamente sem saldo. Ele tentava passar as suas contas e coisas milionárias e muitas vezes o cartão não era aceito. Era a famosa ostentação, só que num nível milionário. Ele tinha a Neverland, que para quem não sabe, é literalmente um parque de diversão dentro de casa. Também tinha uma mini Disney, várias mansões e objetos caríssimos, que inclusive tem um vídeo dele entrando numa loja de coisas e saiu comprando a loja inteira. E eram vasos, armários e outras coisas. Agora eu te pergunto, para quê? Outro fato revelador sobre o Michael que os seguranças e ex-funcionários dele acabaram dando depois do seu falecimento é que ele tinha uma amante, na verdade duas. As duas mulheres moravam em outros países, só que o Michael sempre dava um jeitinho de arrumar um tempo para encontrar as duas. E ele sempre marcava encontros secretos em Middleburg, na Virgínia. Com medo de exposição do relacionamento dele, ou para preservar a imagem delas, ele nunca revelou o nome das mulheres nem para os próprios funcionários, e as apelidou carinhosamente. Uma era Flower e outra era Friend, e ele só as chamava assim. Inclusive, outro ponto bem bizarro sobre o Michael Jackson, que eu não sei se muita gente sabe, é que ele queria casar com a Xuxa. Vocês sabem disso? Que o Michael Jackson se encantou com a Xuxa, falou com ela e mandou um secretário dele falar também que ele queria que ela fosse para lá e tivesse filhos. A Xuxa relatou: "Para eu ir lá para Neverland e as pessoas queriam que eu falasse com ele. Ele sabia tudo da minha vida. Ele leu tudo sobre mim e veio uma proposta do empresário dele me perguntando se eu não pensava em ficar com ele. Porque ele gostaria de ter filhos e casar, zero estava no meu roteiro." Michael acabou falecendo com 50 anos de idade, em sua mansão e junto ao seu médico, com uma overdose de um analgésico cirúrgico chamado Propofol. E outra coisa bem interessante sobre a morte dele, que quando descobri fiquei em choque, é que toda vez que alguém falece, sabemos que tem autópsia para falar como que aconteceu e as pessoas analisam o corpo, examinaram tudo e a autópsia revelou que o Michael tinha diversas tatuagens escondidas. Ele tinha tatuagens ocultas por baixo da peruca dele. Que, para quem não sabe, o cabelo dele pegou fogo num comercial que ele fazia para Pepsi. Por isso ele passou a usar peruca. Se vocês não sabiam disso, é uma notícia bônus. Tanto nos lábios quanto nas sobrancelhas, ele tinha diversas feridas que foram provocadas por causa das injeções que ele tomava, além de várias cicatrizes por conta das cirurgias estéticas que ele fazia. Quando ele faleceu, dentro do estômago dele só tinha apenas 2 comprimidos. E nas últimas semanas, de acordo com relatos, ele estava vivendo só com uma refeição por dia. Outro segredo muito triste que fiquei até sem reação foi que, com o passar dos anos, ele começou a ter vários calos e infecções por conta de fungos nos pés. Só que ele sempre se recusou a tratar. Ele nunca foi ao médico por conta de vergonha. Ele tinha vergonha de mostrar o pé pro médico e o médico falar: "Nossa, olha o pé do Michael Jackson, tem fungo." Ele não deixava nenhum médico chegar perto dos pés dele. E por conta disso, as infecções no pé dele pioraram ao nível da pele do pé começar a apodrecer e ele ficar com o pé e os dedos deformados. Enfim, ele deveria sentir muita dor. E mesmo assim ele dançava que dançava com aquele pé. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei. Eu adoro falar sobre curiosidades e segredos. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre curiosidades por trás de pessoas famosas, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixem o like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.